Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 6 de março de 2021. Hoje vamos discutir aqui a questão da guerra do coronavírus, que está cada vez mais, vamos dizer assim, mais firme, mais agressiva, né? E às vezes eu não sei se é uma guerra do Brasil contra o mundo nessa geopolítica ou até um trocadilho, né? Ou um mundo contra o Brasil, ou todos contra um, ou um contra todos. Mas na realidade a situação está mudando muito, e isso faz com que o Brasil venha a ser também o foco de atenções dessa geopolítica, dessa guerra biológica. Quero primeiro agradecer a vocês que estão assistindo esse vídeo, quero pedir que inscrevam-se no canal, quero pedir que divulguem e compartilhem com seus contatos em todas as suas redes sociais e que também não esqueçam de dar o like. Bom, estão vendo aqui o Palácio de Buckingham, porque eu quero começar pela Inglaterra, né, e as suas relações aí com o coronavírus e com o que eles chamam de cepas brasileiras, né? Uma nova cepa mutante brasileira do Covid-19, que pode ser mais contagiosa, foi achada no Reino Unido. Isso aqui quem dizem são alguns jornais do Reino Unido, né? Então eles descobriram inicialmente em 6 pessoas, né? Vocês vejam só. O Serviço Público de Saúde da Inglaterra confirmou no dia 28 de fevereiro, agora bem recente, que ele descobriu em 3 pessoas na Inglaterra e em 3 pessoas no Reino Unido. Estão vendo agora aqui, depois do Palácio de Buckingham, o Palácio da Alvorada, a sede do governo brasileiro, né? Essa bonita foto também. Nota-se o seguinte, o que diz o jornal inglês, né? Os jornais ingleses: ela é mais contagiosa, existe uma possibilidade de não responder às vacinas existentes, ou talvez a maioria das vacinas. A cepa brasileira é descrita como preocupante pelos cientistas ingleses, comparada com a variante P12 do Brasil, que eles chamam, que foi encontrada no Reino Unido. Bom, e tudo isso que eu estou colocando aqui vai ter embaixo, tem as referências da onde eu estudei esse assunto. Vocês vão poder ver isso logo na descrição do vídeo, logo abaixo, né? E eles dizem que ela pode ser muito pior, porque ela compartilha mutações importantes com o vírus encontrado na África, ou seja, são vírus, são cepas diferentes, mas existem algumas coisas comuns entre elas, né? E também existem diversas novas variações, né, do Covid-19, isso agora deixando do lado essa cepa brasileira, que foram encontradas, ou seja, tem cepas do Reino Unido, né, inclusive desde o final do ano passado, de 2020, tem cepas nos Estados Unidos, né? Então, isso é muito preocupante. E essas cepas que eles foram encontrados, que em janeiro o Boris Johnson, que é o primeiro-ministro, ficou com medo e forçou a um novo lockdown, né? Mas eu quero fazer algumas colocações aqui para vocês, que para a gente ver que não é tão assim. Acho que existe um pavor no mundo, um pavor na Inglaterra, um pavor na Europa, um pavor nos Estados Unidos. Olha, aqui tem um jornal científico, Science News, né? É um jornal independente, não é ligado a nenhum laboratório, né? Tem pessoas, de universidades, pesquisadoras que escrevem artigos e publicam aí, né? Então eles disseram que os vírus estão sempre mudando, adquirindo pequenas mutações em seu material genético ao longo do tempo, né? Isso eles estão falando até sobre o coronavírus, à medida que se espalham entre as pessoas, né? Embora essas mudanças ajudem os pesquisadores a rastrear o caminho do coronavírus ao redor do globo, elas não costumam alterar a forma como o vírus funciona, notaram? Tem mutações, mas não necessariamente que alteram a forma como o vírus funciona. E eles dizem até um negócio interessante, né, que eu vou ler aqui para vocês isso, esse não é comentário. Em romances e filmes, os patógenos infecciosos sofrem mutações e inevitavelmente se tornam muito perigosos, mais perigosos, ele fala. No filme de sucesso, Contágio, por exemplo, fala o autor, um vírus mortal adquire uma mutação na África que faz com que o número global de mortes aumente em poucos dias. Na realidade, no entanto, é muito menos teatral. Fala nessa Science News, né? Nos últimos meses, alguns grupos de pesquisa informaram ter identificado novas cepas de coronavírus, chamadas SARS e Covid-2, que infectam pessoas ao redor do mundo. Isso parece assustador,
diz a Science News, mas às vezes não é apenas difícil determinar se uma alteração equivale a uma nova cepa. Nenhuma das alterações relatadas no vírus demonstrou torná-lo mais perigoso. Vocês vejam só. Viva essa publicação independente, né? Por que eles falam isso? Eles não têm compromisso com laboratórios, com indústria farmacêutica, com nada desse tipo, né? Eles são independentes. Isso gera grande confusão para o público em geral, cada vez que esses estudos vêm à tona. Surgem temores e os especialistas em vírus correm para explicar que as mudanças no projeto genético de um vírus ou genoma acontecem com o tempo todo. O coronavírus não é uma exceção. E daí fala aqui Kari Debink, né? Que é um virologista da Bowie State University em Maryland. Na verdade, significa apenas que é normal, diz ele. Né? Então, vocês vejam só. E o pessoal assusta muito a cepa e tal. A própria fabricante, que é a Johnson Johnson, e aquela também fabricante alemã, aqui, que eu não estou um branco aqui, não estou lembrando o nome, mas disseram que as novas cepas, por enquanto, as vacinas deles atendem. Então, significa o seguinte, que as mudanças ocorridas no vírus, a Pfizer e a Johnson Johnson, eles afirmaram que as vacinas deles, tudo bem, vão atender e vão eliminar essas cepas também, né? Então, essa é apenas uma mudança, mas que não tem um impacto grande, né? O que aconteceu no Brasil, lá no Amazonas especificamente, em outros estados, na minha opinião, é incompetência mesmo da gestão do problema, né? Mas isso é um parêntese só e quero seguir em frente então com isso aqui, né? Com o que esse estudo científico determinou sobre isso, que eu achei muito interessante isso aqui, né? E a doutora Emma Otkroff, ela é epidemiologista molecular, também participa desse trabalho, da Universidade de Basel, na Suíça, Basel, né? Mas não, o que ela diz? Os epidemiologistas estão interessados em rastrear mutações, mesmo que não alterem a proteína, diz a doutora Emma, né? Mas isso não significa que seja uma nova cepa ou que seja um vírus que se comporta de maneira diferente. Uma nova cepa de vírus não significa muito. O termo cepa é usado muito, muito vagamente pela maioria dos cientistas, diz a doutora Emma Otkroff. Não há realmente uma definição estrita da palavra cepa, particularmente quando se fala sobre vírus. Os especialistas podem simplesmente estar se referindo a vírus que não são geneticamente idênticos, como quase todos os vírus, né? Quando um vírus infecta uma célula, ele começa a fazer cópias de suas instruções genéticas. A maioria dos vírus não tem as ferramentas necessárias para revisar cada sequência de RNA em busca de erros. Então, o processo está sujeito a erros e as diferenças aumentam o tempo todo. Então, o coronavírus, segundo a doutora Emma, como o SARS e o CoV-2, por outro lado, tem uma enzima de revisão, uma raridade para vírus de RNA, mas isso não significa que os seus genomas não tenham erros. As alterações ainda se acumulam apenas mais lentamente do que em outros vírus do RNA, como a gripe. Cepas, variantes ou linhagens são termos que os pesquisadores podem usar, né, que usam normalmente, né? E aí, muito interessante é que o Jeremy Luban, que é virologista da Escola de Medicina da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, ele diz o seguinte: o uso do termo cepa faz pouco mais do que causar pânico, né? Ele realmente não aborda quais são as questões importantes. Fala também nessa revista, o Science Today, né? Então, na realidade, tem se gerado muita confusão, né? No Brasil, de fato, o que a gente vê é uma guerra interna no Brasil, dos governos estaduais, querendo desestabilizar e usar isso politicamente, querendo desestabilizar o governo federal. E isso está sendo usado politicamente, na realidade, já como uma campanha para o ano que vem, de 2022, para a presidência da República, quando nós deveríamos nos unir, né, para acabar com esse vírus e acabar com as mortes. É a única maneira que isso pode acontecer. Eu não quero, pessoalmente, parecer negacionista, que está negando o Covid. Eu não estou negando o Covid. O Covid existe, ele de fato mata, né, determinadas características de pessoas que têm certos problemas de comorbidade, né? Então, de fato, é um problema, tá? E que tem que ser solucionado. O que, na realidade, eu mostrei é que muitas vezes, quando dizem que tem cepas novas, que vai piorar, que isso e aquilo,
Na realidade, até agora ninguém viu essas cepas agirem negativamente, matando mais gente por causa disso. Por enquanto, as mortes que estão acontecendo, na realidade, é por incompetência da gestão do vírus, né? E dependendo até se fosse de outra maneira, pode ser que também continuasse matando, né? E precisamos aí o que chamamos de o milagre da vacina, né? Tem muita gente apostando na vacina. A vacina ainda em fase experimental, né? As cepas que já foram achadas na Inglaterra, as cepas brasileiras, e também foram achadas em Washington, né? Até na África as cepas foram achadas, as cepas brasileiras, e as da África também já estão circulando pelo mundo, ou seja, a cepa brasileira também está circulando pelo mundo. A Pfizer já disse, e assim como a Johnson Johnson, a nossa vacina é eficaz também contra essas cepas, então não há nenhum problema. Então, ok, como eu falei anteriormente, não é uma coisa minha, vocês vão ver toda a bibliografia, tudo que eu estudei embaixo da descrição do vídeo, por favor pesquisem lá, não estou inventando isso, né? Ou seja, os vírus eles podem mudar para pior, mas é muito difícil e a maioria sofre mutações, mas não tem o impacto. Até agora o coronavírus não teve o impacto, não é por causa da cepa, segundo esses estudos desses virologistas. Vocês deem uma olhada lá, está em inglês, mas quem não entende pode pegar um tradutor também e vai ver que tem um pouco de paciência, vai ler, vai ver que de fato a coisa existe, mas ela pode ser controlada. De fato, a vacina é uma das soluções, né? É uma das soluções. E essa solução, ela precisa ser implantada no mundo, só que o mundo não vai ter vacina para todos esse ano e nem ano que vem, né? Quem vai ter vacina primeiro? Os países ricos. Até por uma questão, a pesquisa é de lá, né, tipo Estados Unidos, tipo Inglaterra, né, tipo Alemanha, a pesquisa é de lá e o dinheiro é de lá. Ou seja, só os Estados Unidos colocaram nas mãos da Pfizer 2 bilhões de dólares. Né? Então, claro que eles vão dar prioridade, acredito que até o fim do ano existe uma grande possibilidade dos Estados Unidos vacinarem toda a sua população. Agora existe um outro problema, a Inglaterra também vai vacinar, acho que até este ano, tem mais ou menos 70 milhões de habitantes, a Inglaterra. Os Estados Unidos tem uns 350 milhões de habitantes. E então está se fazendo um esforço e está se gastando, está se colocando bastante dinheiro em cima disso, né? Um outro problema é que essas empresas multinacionais, elas fazem contratos draconianos. Um dos motivos que eu acredito, né, a imprensa não divulgou isso e não tem divulgado em lugar nenhum, não tem bibliografia sobre isso, mas já tem-se certeza, é o contrato draconiano, por exemplo, que a Pfizer quis fazer com o Brasil. Ela queria a garantia dos ativos brasileiros no exterior. Isso é imoral, é contra a nossa soberania, né? Ela queria também que não fosse acionada na justiça aqui no Brasil se alguma coisa der errado. Ela não quer assumir nenhuma responsabilidade, como nenhum laboratório, nem da Coronavac, nem da AstraZeneca, que já estão aqui, assumem a responsabilidade. Eles mesmos dizem que isso é uma fase experimental, né? Então, o que a Pfizer propôs? Propôs que uma Câmara Arbitral de Nova York resolva qualquer questão. Ou seja, eles nunca vão ser processados. Assim é fácil. São mais ou menos 10, 12 laboratórios que controlam toda a medicação do mundo. E é por causa disso que, inclusive, ninguém pesquisa remédios para isso, né? Porque eles estão apostando, eles estão ganhando bilhões de dinheiro, né? Estão ganhando bilhões de dinheiro, né, dos países, né? Então tem que investir na vacina mesmo e vão ganhar muito dinheiro com isso. Isso é um fato muito... A gente tem que pensar e analisar, ou seja, o mundo, as pessoas estão na mão, os governos estão na mão dessas poucas indústrias que tem no mundo, né? Eles de fato controlam e comandam o mundo nessa questão de medicamento, nessa questão de saúde, que é essencial para as pessoas, né? Uma coisa, o Boris Johnson, que é o primeiro-ministro, ele já disse que ele é o presidente do G7, do grupo dos 7 países mais ricos do mundo, que vai propor um passaporte, ou seja, é muito bacana. Todo mundo que vacinou, ele vai vacinar toda a Inglaterra, a Alemanha, a União Europeia vai ficar praticamente toda vacinada, né? Em 1 ou 2 anos, todos eles, e daí vai ter um passaporte, ou seja, você vai poder viajar para algumas regiões se você tiver no teu passaporte carimbado, ou vai ter um passaporte separado, escrito lá, que foi vacinado contra coronavírus, a data e tudo. Isso é bacana, né? Aparentemente, mas... Eu vou olhar aqui no meu roteiro que eu escrevi aqui, mas isso também aumenta a perspectiva de dividir ainda mais o mundo, entre ricos e pobres, porque tem gente que não vai ser vacinada na vida inteira.
esses 7 bilhões, 800 milhões de habitantes que tem o mundo, né? O divide ainda mais. E o acesso às vacinas também, criando questões éticas, questões logísticas, políticas, que vão alarmar os tomadores de decisão em todo o mundo, né? Isso, inclusive, essas questões éticas e políticas, eu quero citar aqui o Lauri Kelman, de Tel Aviv. Ele é especialista em saúde global do governo israelita. Então, isso é muito importante. Veja, ele disse, ele mesmo concorda que vai dividir o mundo, né? E em muitos países tem a baixa renda, a maioria das pessoas não será vacinada por muitos anos. Isso, o que eu falei aí, ele, na verdade, eu extraí da citação dele, né? Agora eu quero dizer para vocês o seguinte, nem mesmo com toda essa riqueza existe a preocupação de usar as vacinas como moeda e poder diplomático, agravando mais a desigualdade. Não existe esse pensamento, mas eu não sei se esse pensamento não é explicitado, né? Esse pensamento pode existir e podem ser feitas medidas para dividir cada vez mais e alguns países terem mais poder que outros. Então, na realidade, estamos numa encruzilhada essa questão, né? Eu acho que o Brasil vai conseguir vacinar todo mundo, mas num período entre 2 a 4 anos. Antes é difícil. Enquanto nós não tivermos aí 2/3 da população vacinada, dos nossos 210 milhões aproximadamente de habitantes que temos hoje, vai ser muito difícil a gente dizer que não vai ter gente morrendo. Vai ter. Pode-se eventualmente diminuir com medidas, mas não acredito que com essas medidas hoje. E nós temos que tomar que o governo brasileiro, a minha sugestão, o presidente não vê os meus áudios, ninguém do governo, né? Infelizmente, eu diria, né? Mas eu acho o seguinte, nós temos que tomar medidas diplomáticas para mudar essa imagem que essa esquerda brasileira, né? Ou pseudo-esquerda, não é? Interesseira nas eleições do ano que vem, está fazendo do presidente lá fora, porque ela está fazendo essa imagem do Brasil, na realidade. Isso é muito ruim, porque o presidente não mandou fechar o estado de São Paulo, não mandou fechar o estado do Paraná, de Santa Catarina, Bahia, Nordeste em geral, etc. Não mandou fazer isso, né? E assim mesmo estão morrendo gente. Todo dia aparece na televisão, hoje é o pico, amanhã é o outro pico. Você quer dizer, todo dia tem um pico, um maior do que o outro, mas as medidas que foram tomadas estão aí, por outras pessoas, né? Então é uma questão que acho que o Brasil tem que tomar uma linha forte, um pulso forte e mudar isso aí, né? É minha ideia, a minha sugestão. Talvez doa a alguém, mas acho que tem que ser feito, porque senão vai ficar do mesmo jeito que está, pessoas morrendo e os governadores pedindo dinheiro, diz que o dinheiro vai resolver. Fizeram hospitais de campanha, daí desmontaram os hospitais de campanha, né? Se tivéssemos os hospitais de campanha, não teríamos 100% dos leitos ocupados, porque teríamos aí muito mais leitos no Brasil inteiro, né? Esta é a realidade. E nós temos que nos preocupar, porque isso, a questão essa guerra que está se tramando, é uma guerra silenciosa, né? Não é uma guerra de tiroteio, de metralhadoras, de canhões, mas é uma guerra que a gente tem que vencer, né? Os países têm que vencer. E essa guerra, inclusive, está colocando governo contra governo, país contra país, né? Porque é uma disputa em vacinas, que são muito importantes para resolver esse problema, né? Torno a dizer, não sou negacionista, não estive negando em nenhum ponto, mas acho que o enfoque tem que ser outro, né? Nós queremos um Brasil forte, nós queremos um Brasil cada vez mais forte para os brasileiros e que seja reconhecido internacionalmente e que essa geopolítica, nós não sejamos perdedores, nós não sejamos os miseráveis do mundo, né? E, lamentavelmente, tem pessoas que apostam quanto pior, melhor, para depois virem como salvadores do mundo. Eu quero pedir a vocês que, se gostarem, deem um like, inscrevam-se no canal, ajudem o canal a crescer. Por favor, compartilhem, peçam para os seus compartilhados também a inscreverem-se no canal. Obrigado por assistirem esse vídeo. Obrigado, forte abraço a todos, Deus abençoe a todos, paz e bem.